Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. A voz da cidade, estamos juntos a escutar. 759, vamos nos conectar. Em cada programa, a verdade é o nosso lar. Estilo FM, aqui é o nosso lugar. E quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. Olá, amigos do podcast da Estilo FM, podcast Descalvado News, amigos da Folha de Descalvado também. Iniciamos mais um podcast nessa sexta-feira, dia 9 de maio, iniciando mais uma semana e também mais uma edição do nosso jornal Folha de Descalvado circulando hoje. Tudo bem aí, Marinho? E aí, Du, tudo bem? Também dá um abraço aí, sejam todos bem-vindos aos nossos ouvintes da Estilo FM, que nos acompanham todas as sextas-feiras aqui a partir das 11 da manhã. E também aos internautas que também nos acompanham pelas nossas redes sociais, do Folha de Descalvado e do Descalvado News, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Du, o pessoal tem pedido aí pra seguir a gente, como é que faz pra seguir? Então, Marinho, na verdade no Facebook do Folha de Descalvado, a gente já tem um limite de 5 mil amigos, né? Eles falam assim. Então, tem gente pedindo pra gente acessar através da amizade, mas a gente não consegue mais. Então, eu queria que você orientasse aí como o pessoal faz pra ser seguidor do nosso Facebook. O jornal Folha de Descalvado tem 2 perfis no Facebook e um no Instagram. Um dos perfis do Facebook é uma página como se fosse um perfil como se fosse um perfil pessoal. Sim. Então ele tem o limite lá da rede social de 5 mil amigos. Já está lotado, né? A gente não consegue, infelizmente, adicionar mais amigos. Mas você que tem interesse aí, quer curtir as nossas coisas, quer acompanhar o nosso trabalho do Grupo Folha de Descalvado, é só lá colocar seguir lá que você consegue seguir. Isso aí. Mas nós temos também no Facebook a página do Folha de Descalvado, que você também pode ir lá curtir, seguir, que também todo o conteúdo que é compartilhado do grupo é compartilhado nos 2 perfis. Né? E a mesma coisa para o Descalvado News, que tem a página do Facebook no Descalvado News, que você pode, além do site, né, o www.descalvadonews.com.br, onde o nosso programa também está postado lá na página inicial no site. Perfeito. Certo? E criamos um grupo do WhatsApp. Se você tiver interesse em participar, solicite a inclusão no grupo lá através do telefone 19 999 18 0809. Isso aí. Onde também a gente posta as notícias do Folha de Descalvado. Isso aí. E esse também é o contato nosso para você que quer assinar o Folha de Descalvado, quer enviar sugestões, quer enviar dúvidas, né? Qualquer tipo de informação, qualquer tipo de contato, estamos ali à disposição nesse WhatsApp aí. Perfeito. É isso aí, Du. Marinho, eu quero começar mandando um abraço especial hoje para 2 pessoas muito especiais. Opa. Maria Aparecida Fator Bronini, nossa querida Cida Bronini, Cida. e pro Ademir Bronini, que esse fim de semana passado proporcionaram pra gente uma grande festa no Clube dos 30 lá. Que legal. Fizemos uma feijoada lá, quase 200 pessoas no clube. Agradecer muito o trabalho e o empenho dos 2, agradecer muito as pessoas que nos ajudaram, o Palomar, a Luísa, o Galo, toda a diretoria do clube. Foi uma recepção maravilhosa que nós tivemos lá. A gente pretende repetir muitas vezes com as famílias do pessoal do Clube dos 30 lá. Abraço a todos os associados, todos os nossos convidados que estiveram com a gente lá. Foi um prazer ter todos vocês com a gente esse final de semana passado aí. Posso até arriscar que lá não são 200 amigos, são uma família de 200, né? Ali é uma pessoas. Familhaça. Que legal. Um abraço para todo mundo aí, gente. Mas tem mais gente aí para receber um abraço nosso, hein? Tem mais gente. A lista hoje está grande, eu vou ter que ler, porque eu não vou lembrar de todo mundo aqui. Vamos lá. Agradecer a todo mundo aí que está nos acompanhando, né?
curtindo, comentando o trabalho do Folha do Descalvado News, da Folha do Descalvado e do Descalvado News e do nosso podcast A Voz da Cidade. Então, os abraços hoje aqui começa, claro, pela Libiase, pelo Tinzão, pela Cida, esses aí que são fãs, né? Fãs de carteirinha, estão virando até patrimônio do programa já, viu? E a Rose Pinca, que você falou que nos acompanha lá de São Paulo, mas parece que está pela terrinha esses dias aí. Essa semana ela está aqui. Legal. Aqui. Então um abraço aí, Rose, para você também. Curta aí Descalvada, que eu sei que você gosta muito daqui também. Isso aí. E mandar um abraço também para Maria Martins, para Jaque Scábio, para Regina Maria Fabiano, para o Paulinho Perna. Ei, Paulinho. Ô, Paulão. Nando de Lima, a Maria José Risse, o Piscite do Procon, Fábio Souza, a Áurea Martins Fernandes, a Laureana Patracon, o Valsler Coradini, Severino Silva Júnior, Paulinho Lima, o Américo Duarte. Aliás, o Américo, ele tem tocado já a segunda semana. Vou comentar isso daqui a pouco. Isso. Termina então, um abraço que eu vou mandar um recado para o Américo. Então tá bom. A Priscila Piovato, a Eliane Bortoleto Gabriele, que também está sempre acompanhando e curtindo, a Vânia Franco, o João Franco, né, grandes amigos, a Nativa Santos, a Rosária Cissa Bento, ei, Rosária, também está sempre nos acompanhando, a Ana Pérez e a Tânia Dorigan. Legal. Esse pessoal aqui, ó, um abraço grande aqui da família do podcast A Voz da Cidade, da família Grupo Folha de Descalvado. Obrigado, gente, por vocês estarem nos acompanhando. É por vocês que nós estamos aqui. Isso aí. Deixa eu aliás, um último abraço para todos os ouvintes da Estilo FM. Sem dúvida, sem dúvida. Quero comentar que você tocou no nome do Américo. O Américo colocou uma postagem lá pra gente na Folha sobre o tema. Ele gostaria que a gente tivesse uma pauta sobre turismo. Ele sei que ele é um cara que acompanha isso, ele tem um foco de turismo. Era isso que você ia comentar? Era exatamente isso. Então, você lembra, né, Américo? Esse tema turismo, no final da gestão passada, nós falamos bastante, eu falei bastante dele em outro programa, do insucesso que nós tivemos com o plano de turismo, naquela empreitada para ver se a gente transformava Descalvado em município de interesse turístico, acabou não dando certo, foi recusado o projeto e tal. Eu não vou nem falar empreitada, você, como sempre, é muito bem polido nos seus comentários, eu já vou rasgando o verbo. Foi uma patinada que nós demos lá. Mas vai continuar. Mas enfim, o potencial continua, a gente precisa reestruturar isso, lógico, agora na nova administração do Luizinho, pode ter uma nova visão, mas a gente tem que refazer esse trabalho. E eu sempre falava, né, Américo, se você acompanhou, que nas cidades da região que nós tivemos o sucesso do projeto de turismo, o poder público ele foi mais um indutor do que quem encabeçou realmente. Eu cito sempre o exemplo de Brotas. O turismo de Brotas nasceu dentro do Sindicato Rural Patronal. Exatamente. Os proprietários daquelas fazendas, onde tinham os rios, as corredeiras, os montes, toda aquela estrutura, se organizaram para fazer daquilo um lugar de potencial turístico, né? E lógico, a prefeitura encampou o projeto e foi junto e aí dá certo. Né? A união, poder público e iniciativa privada é fundamental para isso. Mas a gente tem que recomeçar esse trabalho. Acho que a gente retorna essa pauta, a gente só não retomou, Américo. Não tem muito sentido assim, também a gente não tem muito o que comentar agora. Parou esse projeto, o Luizinho nesse início de gestão nem teve tempo de olhar para esse tema com certeza, mas a gente viu no programa de governo dele que ele tem a intenção de montar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está lá no plano de governo dele, sem condições, acho que para esse ano, pelo que nós conversamos com ele, inclusive no programa passado aqui, sim, questão orçamentária, questão de estrutura e de problemas que têm ocorrido recentes na cidade que ele tem que tratar, mas eu acho que oportunamente, Américo, a gente toca nesse tema e a gente conta com você para subsidiar a gente em vários pontos que você tem na cabeça aí para trazer para a população. Muito bem. O que a gente pode falar, Américo, é que como você muito bem deve saber, potencial Descalvado tem de sobra. O que precisa realmente articulação. É articulação, isso. É isso aí. E aí, já que você falou do programa passado, que foi a entrevista com o prefeito Luizinho Pannoni, agradecer também mais uma vez, né, a disponibilidade dele ter vindo aqui. Claro. Foi um bate-papo que a gente teve um feedback aí ao longo dos dias aí dessa semana. O pessoal elogiou muito o nível da entrevista, a qualidade da entrevista, a disposição do prefeito em não se furtar em responder nenhuma questão que nós abordamos. Aliás, vai um elogio aí pro Luizinho. Ele respondeu com propriedade todas as perguntas, mostrou que realmente está com o orçamento da cidade na cabeça. E eu acho realmente que foi um programa muito proveitoso. Eu acho que sim, um tema importante. Nós procuramos, né, focar na questão orçamentária, que é
um problema que a gente vai viver, nós estamos acompanhando isso, a gente vai comentar nos próximos programas o desempenho de orçamento de receita e despesa e como é que isso tem que trabalhar, mas vocês perceberem algumas respostas que o Luizinho está tendo que escolher algumas prioridades agora. Priorizar, né? Por restrição orçamentária. E vamos acompanhar, vamos torcer porque isso tenha sucesso aí na frente. Em breve a gente estende o convite para ele novamente, claro, para vir para cá, e outros assuntos com certeza a gente vai ter para falar com ele. Tem uma data importante agora, fechamento do quadrimestre, deve ter audiência pública de fechamento do primeiro quadrimestre, né, audiência de finanças, né? A gente vai olhar como é que foi o desempenho da receita, despesa, limite prudencial que ele citou, que foi uma coisa importante da entrevista, a gente acompanha aí agora nos próximos dias e traz novamente as informações para vocês aí. Muito bom, Du. Agradecer o Luizinho, a presença do Denis também acompanhando a gente aqui, agradecer e estamos de portas abertas aqui. É isso aí. Du, vamos dar sequência? O que temos aí? Eu quero dar fazer um anúncio aqui, Marinho. Nós temos uma participante do concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil aqui de Descalvado. Olha, que legal. É a Gabriele de Oliveira Rios. Ela vai participar já da fase final desse concurso, que vai ser dia 18 de maio, portanto, não nesse domingo, no próximo. Né? Já é a final desse concurso Miss São Paulo Infanto Juvenil. E Descalvado está representado lá pela Gabriela de Oliveira Rios. Folha Descalvado traz uma nota e uma explicação sobre isso. E a gente deseja aqui o maior sucesso. Estamos torcendo por você. Isso. Vamos junto, Descalvado, para trazer esse título para cá. Um abraço, sucesso aí, Gabriele. Sucesso aí, Gabriela. Isso aí. Bom, quero também dar mais um recado aqui. A gente conversei com a Vanice essa semana. Eu já tinha anunciado aqui que a gente tinha mandado um ofício para a Câmara para saber das respostas dos requerimentos dos vereadores, isso. Né? Ela já tramitou isso com os vereadores lá, eles estão dando autorização para que esse material venha para a gente. Como eu expliquei, a gente queria saber qual é a resposta do Executivo para aquelas demandas via requerimento dos vereadores, que eu acho importante, já que teve um questionamento, é bom saber a resposta. Ela então está colhendo lá os retornos. Me parece que não é todo mundo que autorizou, pelo que eu fiquei sabendo pelos corredores, mas vamos aguardar. Tá. Ela vai oficialmente, como foi um ofício, ela vai oficialmente responder para a gente aqui, e a gente traz, acho que no próximo programa, já alguma coisa sobre isso, ok? Tá bom então, tá ótimo. Du, eu acho que de recados era isso. Isso aí. A gente agora podia já começar a fazer uma análise da última sessão legislativa, né? A sessão do último dia. Vamos falar da audiência pública primeiro? No mesmo dia da coisa. Foi no mesmo dia. E a gente encerra com a sessão da Câmara, pode ser? Pode ser, então. Então vamos lá. Você acompanhou? Você esteve lá, Du? Estive lá, acompanhei a sessão e acompanhei a audiência pública também. Teve bastante presença, bastante gente foi, Polícia Militar presente, Polícia Civil presente, representantes da OAB, Executivo presente, com a presença do Luizinho, Paulinho, Daniel Bertini e Gilson, que já que um dos temas colocados foi os furtos do cemitério, então estavam todos presentes, e participação dos vereadores, acho que 2 vereadores só tiveram que se ausentar, mas acho que umas 40, 50 pessoas acho que tinham lá, ou mais. Caramba! Então foi bem produtivo. Então. É lógico que o que aconteceu, né? Vou dar um resumo aqui, que também a Folha está trazendo Temos uma matéria sobre isso lá para falar da relevância do tema que tomou corpo nesse tempo aqui em Descalvado. Então é lógico que o tema segurança pública, Maninho, ele é muito delicado, né? Você vai lá para apresentar a sugestão, mas é difícil a população dar uma solução que seja possível de se fazer em cima de tudo aquilo que a gente comentou. Então o Capitão Cruz, que iniciou praticamente falando, foi muito mais uma assembleia onde se teve as justificativas e explicação dos trabalhos realizados por todos, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Poder Público, como é que os vereadores estão encarando isso, do que mais sugestão. Tá. Também teve uma participação importante do Orivaldo Santos, representando o Sindicato Rural de Descalvado. O segundo tema relevante era... Se não me engano, o Orivaldo sempre participa de audiências envolvendo o tema segurança pública, viu? Ele é bem participativo. Ele é bem participativo. E representou o sindicato. Também o segundo tema relevante eram furtos e roubos e várias coisas que acontecem na zona rural também. Rural da cidade, que é muito extensa, né? Lembrando que nós somos um dos municípios mais extensos da região central. A coisa é tão complexa que passou mais para falar o que tem. O Capitão Cruz, por exemplo, o que ele pode fazer a mais do que ele já vem fazendo? E aí nós tomamos conhecimento na audiência, né? A gente sabe, isso é histórico, é no Brasil inteiro. Baixo efetivo, número
de policiais, equipamentos e viaturas, disponibilidade de, às vezes até de combustível e estrutura para realizar tudo que precisa realizar no tamanho do município que tem. Então, as reclamações passaram a ser assim, a gente tem que entender qual é a estrutura. E a gente tem que entender que a estrutura de polícia militar e civil é dada pelo Estado. Como é que nós vamos dar sugestão? A gente pode até fazer uma audiência pública aqui. Até a Vanice concluiu a audiência pública dizendo: nós vamos juntar aqui o que nós ouvimos, preparar um documento e encaminhar para os órgãos, autoridades competentes, para tentar viabilizar alguma coisa. Então, percebe? Não sai nada pronto daqui. Sim. Difícil. Sim. O Luizinho, chamado a se posicionar em algumas situações, repetiu bastante coisa daquilo que nós conversamos no programa passado aqui no tema cemitério, onde ele colocou a colocação de concertina que está realizando, as questões do cadeado, as questões dos furtos que já vinham ocorrendo há algum tempo e que continuam ocorrendo agora. Então, aquilo que ele falou na entrevista passada, ele repetiu lá, para quem não ouviu, que é a justificativa também do que o poder público pôde fazer. Fato é, e aí ficou claro, dentro do cemitério, a responsabilidade é da prefeitura. Por isso, dessas providências agora de concertina, iluminação, estudos de câmara, possivelmente, né, das câmeras de segurança, cadeados, portão, é o que cabe ao poder público. Fora do recinto do cemitério, ronda da polícia, naquilo que é possível fazer dentro dos horários. Né? A novidade na fala do Luizinho e do Daniel foi que, nessa semana, encontraram acho que 6 sacolas e sacos lá com material já tirado dos túmulos, amoitados em alguns lugares do cemitério para o pessoal chegar e só levar embora. Tá. Aí eu queria fazer uma observação. Pode fazer. Nós recebemos no WhatsApp do Folha de Descalvado de uma pessoa que nos acompanha, dizendo que, e eu realmente não posso comprovar porque faz tempo que eu não vou lá, mas que o mato está muito alto lá dentro do cemitério também. Isso facilita esconder essas sacolinhas que foram achadas, esconder o bandido ali, o meliante ficar escondido ali tanto de dia quanto de noite. Quer dizer, então não é só botar concertina. Cadê a manutenção interna lá do... Teve comentário na Câmara disso também. Teve também? Sobre manutenção do cemitério, que é importante. Então acharam, mas além do mato, segundo o relato, acharam dentro de alguns túmulos antigos, alguma coisa, mas é lógico que o mato também, o cara se esconde mais fácil, o cara... Então tem a manutenção no cemitério, aí sim a responsabilidade da prefeitura, não tem o que dizer. No tocante à zona rural, o problema que a polícia colocou é mais viatura, né? Além do efetivo, viaturas às vezes inadequadas para a ronda rural. Eu concordo. O pessoal citou aí, estão pegando a Duster para ir para a zona rural, não é o carro adequado seria as caminhonetes. Aquela caminhonete que o Luizinho citou e a Câmara também citou, que está sendo preparada com a plotagem nova para a Polícia Militar utilizar. Nós, inclusive, já mostramos aqui no programa retrasado. Que era aquela do convênio com a Secretaria da Agricultura, está sendo preparada para ajudar a polícia nessa ronda com custeio de combustível, etc., pelo Poder Público Municipal. Isso vai ajudar. Só que, vamos lembrar, o Coronel Cruz falou que ele tem 2 equipes fazendo ronda rural. Temos 800 quilômetros de estradas rurais em Descalvado. É enorme. E o Capitão Cruz cuida de Descalvado, Santa Rita e Porto Ferreira. Os efetivos que ele tem nessas 3 cidades. Não é fácil, né? Não é fácil fazer. E ele citou uma coisa interessante, que ele tem uma orientação de quando ele faz essa patrulha rural, sendo possível, ele adentra na propriedade. Ele vai até a casa, onde está o proprietário, onde estão os trabalhadores daquela propriedade, conversa com as pessoas, fica lá com eles um pouco, conversando, discutindo, porque ele falou assim, o pessoal gosta de conversar e contar pra gente as aflições, que ajuda também, inclusive eles, na estratégia de atuação da própria polícia, né? Entenderem melhor o problema, inclusive. Qual é o nó que aí aconteceu? E depois da fala do Orival, inclusive, chega a determinado horário do dia, a porteira é fechada, claro, todo mundo fecha a sua casa como fecha a sua propriedade. Nesse período, às vezes, eles passam e não conseguem adentrar. E às vezes, aí foi colocado assim, a viatura passa lá na estrada, não vê o que está acontecendo lá dentro da propriedade, ou às vezes perto da casa. Então tem essa dificuldade, mas eles estão estudando métodos de se aproximar, né? Esse contato ser mais... Criar um laço mais estreito e aí ele entre citou... o policiamento e a população rural. E aí ele citou várias coisas, vários problemas, né? A vizinhança solidária, que existe, de um olhando o outro, se comunicando com o outro.
uma série de coisas. O Orivaldo comentou da identificação das propriedades, então quando ele liga, ele identifica rapidamente a propriedade de cada um. E o Orivaldo, ele é bem atento, as colocações dele são bem pertinentes, e ele chegou uma hora, Maninho, e falou assim, então, é complicado, a gente está vendo a questão do cemitério, então, nós estamos aqui discutindo, o pessoal roubou 2 argolas, tal. Quando acontece na zona rural, é 2 milhões, 3 milhões, depende do equipamento, implementos, e às vezes o cara chega lá 7 horas da noite armado, fortemente armado, à noite, aquilo é um estrago medonho. Eu sei de casos que os marginais fizeram a dona de casa lá da propriedade rural fazer uma janta para os caras. Ela teve que cozinhar para os bandidos que estavam relevando defensivo agrícola, produtos que são caros aí, maquinários, é coisa absurda. Então o que a gente percebeu? A estrutura de segurança nossa, em qualquer nível, federal, estadual, ela está degradada. Sim. Está deficiente. É difícil até se conversar e cobrar alguma coisa a mais do que vem sendo feito, mas precisa ser feito. Precisa. Então o Orivaldo também comentou que lá na propriedade dele ele põe as câmeras de segurança dele. A questão é integrar isso agora. E aí a gente vai ver, eu gostaria de ver a fala do coronel, que é um especialista no assunto e que falou no final da audiência algumas coisas. Coronel Mussolini, que é vereador. Que é vereador, ele fez um comentário, depois de tanta gente falando, ele deu a sugestão de o proprietário fazer investimento das câmeras e o poder público fazer um investimento de integração dessas câmeras no centro de monitoramento. Então, é para se pensar, é um estudo que vai ter sido feito, mas é a solução. Uma espécie de parceria público-privada. Porque a câmera só lá com o produtor e ele isolado, sozinho, não funciona muito. Ele fica com a câmera também. De qualquer jeito. Então, saiu essas ideias. O Orivaldo falou assim, Luizinho, eu volto a conversar com você, eu vou lá um dia, vamos conversar. Saiu o assunto da possibilidade de da guarda municipal, que não é fácil. Eu duvido que vai ter uma guarda municipal. O Luizinho se posicionou muito bem. Ele se posicionou bem nisso, falou assim, porque falou assim, vamos começar devagarzinho. Falou, mas não é devagarzinho, né? Para mim ter 6 policiais, eu preciso de 18, porque tem o revezamento, a folga, a escala. Não é fácil, não cabe, acho que no orçamento agora isso também, eu não sei para onde iria a folha de pagamento com isso. Então a solução não é essa. Não. E solução assim, para hoje, para amanhã, a gente não viu. A curto prazo não tem. A gente precisa de uma articulação política nas alçadas superiores, e o coronel, nós vamos ver a fala dele, ele é descrente de ter uma solução rápida para isso. Vamos ver a fala dele? Eu acho que é importante. Antes de ver a fala dele, já que estamos falando dele, só para arrematar o assunto cemitério, e ele teve com o Jacaúna esses dias de fim de semana de feriado, teve visitando o cemitério nos períodos noturnos. Acho que foi 2 vezes por volta das 10 e pouco da noite, e uma outra vez, na terceira vez, acho que por 4 horas da manhã. Nas 3 vezes, segundo os vídeos que eles postaram nas redes sociais deles, não foi possível identificar nenhum vigia lá. E aí parece que tem alguma informação nova sobre isso. Teve. Lá foi comentado o seguinte, eu não sei se foi o Luizinho ou o Daniel que comentou. Eles identificaram em determinado momento que os furtos não estavam acontecendo à noite, segundo o relato deles. Eu acho que teve alguma coisa à noite, eu acho que assim, o pessoal, para tirar do túmulo e amoitar para pegar no outro dia, deve ter sido à noite, mas que então eles falaram que os vigias ficaram até final do mês passado, que o último roubo tinha sido aí dia 19, o último furto, não é roubo, é furto, até o dia 19, por isso eles tinham parado com esse vigia noturno e trocado pela ronda externa ali da polícia para ver se amenizava o problema. De qualquer maneira, eu não sei se não tiver uma notícia de ocorrência, acho que depois do último dia, onde veio a polícia científica, que tentou colher digital e tal, parece que não teve mais. Agora pegamos esses 6 sacos lá de material lá dentro. Então isso também o Luizinho colocou. Algumas são placas com nome que dá para identificar, dá para devolver para a família. Agora, argola, vai ser difícil. Com certeza. Enfim, eles retiveram todo esse material e vamos fazer um trabalho agora de possível identificação. Outro assunto debatido, as pessoas queriam saber se poderiam ser ressarcidas desse prejuízo, alguns até pesados, né? Pela gente pensar em estátuas que foram e tal, pesados. Aí, inclusive, a OAB passou uma orientação de lá, a OAB, na fala do seu representante, acha que tem um vínculo forte com a prefeitura, isso, mas assim, comprovando que você foi lesado, foi furtado, fazer o seu boletim de ocorrência, depois vou dar mais um detalhezinho sobre o boletim de ocorrência,
e acionar, mas aí você tem que acionar o poder público, porque o poder público por si só não vai lá indenizar ninguém. Tem que ser via judicial, tem que ser via administrativamente e depois judicialmente, para que tenha a imposição, né, do ressarcimento pelo poder judiciário. Perfeito. Isso foi esclarecido lá. Uma coisa que o Coronel Cruz citou, e que é importante, assim, é sempre fazer o boletim de ocorrência. Eu acho também. E aí, por que ele citou isso? Porque a polícia trabalha da seguinte maneira: eles montam a estratégia de segurança baseado na quantidade de ocorrências. Exato. Se você não registra o BO, não sensibiliza a polícia para que ela tome uma atitude, ou desempenhe, ou desencadeie que uma ela estratégia. lance um olhar ali mais atento àquele problema. Então, assim, é importantíssima a confecção de BO. O Luizinho citou que, no caso do cemitério, a prefeitura fez BOs para todos os casos que aconteceram lá. Não sei qual é a extensão disso, mas se alguém quiser fazer, reforça. Pode ir lá e fazer. O que eu senti, quanto mais boletins de ocorrência tiver, mais atento e mais recursos e subsídios a polícia pode receber para tentar ajudar nisso. Então, pessoal, sentiu lesado, aconteceu alguma coisa, vamos fazer o boletim. Tá. Fora isso, na cidade pipoca sempre um ou outro, um assaltinho aqui, um roubo lá. Não. Um dia eu fiquei sabendo que alguém foi assaltado na Praça São Benedito. Uma bicicleta. Andando lá, não foi? Uma bicicleta. Uma bicicleta foi levada, então, assim, plena luz do dia. Não é caso de vultuoso, é isolado, mas está pipocando algumas coisinhas aí que precisa ser resolvida também. Então, vamos ver como é que é o encaminhamento desse documento. Vamos ver. Depois eu peço para a Vanice da gente ter conhecimento do teor desse documento que vai sair dessa Assembleia, para a gente até ler, estudar e ver para onde vai o encaminhamento disso, né? Então, para encerrar o assunto, vamos ver a fala do Coronel? Vamos ver. Vamos lá. Das 22 às 6 da manhã. Quem tem que pagar isso aí? A Prefeitura. A área rural, Urival. Parceria público-privada. O proprietário rural vai colocar câmera na propriedade dele e a Prefeitura vai montar um centro para observar as câmeras. É o que dá para ser feito de momento com os orçamentos que o prefeito falou ali. A polícia, a prefeitura e a Câmara, nós fazemos parte da solução do problema, e não do problema. Observe a coisa como secretário de Segurança Pública. O cara tem na mão dele 645 municípios, 70 mil homens, 8 mil do bombeiro, 3 mil da Polícia Ambiental, 3 mil da rodoviária, 20 mil administrativo. Para o policiamento ostensivo, que é 190, sobra 20, 22 mil. Despeje isso aí no Estado. Você, como gestor público, vai direcionar o policiamento para furto em cemitério ou para homicídio, latrocínio, roubo a banco, comando vermelho, PCC, essas coisas que a grande imprensa inventou e depois foram crescendo em alguns governos passados aí. Então nós precisamos direcionar o problema. A nossa doença hoje é o cemitério e é a área rural. Vamos atacar esses pontos. O coitado do Capitão Cruz ali, ó, que eu estive na função dele por 20 anos aqui, eu tinha 39 policiais, de 95 a 2015. Quando eu fui embora, ficaram 29. Deve ter 25. 2 no atendimento lá, um dia sim, dia não. 2 na administração, 4. Para 22, sobraram 18. 10% em licença-prêmio, 10% em férias. Sobraram quantos? 15. Para fazer o horário 12, 24, 12, 48, você precisa de 8. Faz a conta aí, quanto sobra para o policiamento ostensivo. Aí tem a DEGEM, que é a venda da folga do policial para cuidar das ações do Estado, Estado membro, ocorrência 190, que hoje está em Ribeirão Preto, por uma ação do Estado, uma política de Estado. Na época, o governador achou melhor centralizar 190 nos grandes comandos. Se você ligar no 90 agora e desligar, a ligação volta, eles ligam para você de volta. Caiu lá, o policial cadastrou a ocorrência, dá um enter, cai no batalhão, o batalhão pega o caneco e joga na viatura. Isso aí é online. Então não tem problema nenhum o Copom estar lá. Podia estar na Mongólia, na China, qualquer lugar do mundo, como é um call center hoje. Então qual é o nosso problema? Não adianta falar para o secretário de Segurança Pública, pedir efetivo. Não vai vir, gente. A Polícia Civil nunca teve 10 investigadores aqui. Teve o quê, Márcio? O Valtinho, você, o Mané... 4, 5, para cuidar de 1000 propriedades rurais. Peraí, deixa eu acabar, depois você fala. Cuidar de 1000 propriedades rurais, 800 quilômetros quadrados, pulveriza 5 viaturas, que não rodam todas ao mesmo tempo, para cuidar disso aí. Então, é humanamente impossível. Vocês estão depositando a culpa em um órgão que não tem culpa. Quem tem culpa? O Estado membro.
Lá no 144 da Constituição fala assim, ó, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Cadê a responsabilidade de todos? Cadê a responsabilidade do cara que deixa a bolsa dentro do carro aberta e vai fazer compra, vai pegar o filho na escola? Cadê? Esse furto cai na conta da polícia. Aumenta a estatística, a sensação de segurança, ela piora. Então, temos que conscientizar a população. Não é culpa da polícia, o problema ele é social. Não tem emprego, tem droga para tudo quanto é lado, tem marginal sendo solto com 200 quilos de cocaína, só está faltando agora o Estado devolver a cocaína para o cara, porque o helicóptero do André do Rap devolveram, tiraram da polícia e devolveram. Então, o país está de ponta cabeça, começa lá em cima e vem descendo. Você acha que o cidadão que está lá furtando peça do cemitério, ele vai ressarcir o dono do túmulo, que ele mesmo furtou? É claro que não, gente. Com relação ao cemitério, a responsabilidade é objetiva do Estado. Qual Estado? O município. A pessoa pega o boletim de ocorrência, prova o que foi furtado do túmulo dele e entra com ação contra o município. Só isso, tá? Me perdoa, esse é um assunto que eu gosto, que eu domino, e tem gente aqui falando besteira de segurança pública. Tem gente que não sabe o que está falando. É igual aquele falar de medicina. Não sei bolufa disso aí. Então, vamos ter cautela com o que fala, porque, como eu falei aqui, a polícia, as polícias, nós aqui fazemos parte da solução do problema, e não do problema, certo? Ninguém consegue... nós tínhamos a cadeia aqui com uns 200 presos aqui, ó. Segurava 200 presos aqui. Aí a cadeia foi dissolvida, certo? Para onde foram os presos? Distribuíram para o Estado, para os grandes centros. Então, vamos ter bom senso, buscar solução para o problema e não ficar jogando a culpa no coitado ali. Ele não tem culpa, ele faz parte, ele tem 3 cidades, né, sob o domínio dele. E ele tem aí, ó, vou chutar baixo aqui, 70 policiais para cuidar dessa área imensa. Porque quando você soma Descalvado com Santa Rita, com Porto Ferreira, dá tranquilamente o maior território do estadual. E nós fazíamos a segurança de quase 30, quase 120 mil pessoas. E isso as pessoas não dão o devido respeito e o devido valor. Nós temos policiais comprometidos que ficam de madrugada, de noite, atendendo parto em viatura, capotamento, criança que morre. O cara vai embora com o psicológico abalado. Aí vocês vão falar assim, ó, ninguém pediu para ele entrar na polícia. É verdade. Só que também ninguém falou para nós que quando a gente ia entrar, nós íamos ter que absorver todo esse problema aí. Então, vamos ter parcimônia com esse assunto, porque é um assunto delicado, é um assunto complicado, não tem efetivo, não tem viatura. Eu conversei hoje com o oficial P4, certo, Lô Cruz, no almoço lá. Não tem dinheiro para consertar as viaturas. Tá? Você vai colocar uma spin para andar no meio do barro? Vai atolar, querido. Não tem. Mussolini, posso interromper? Orivaldo, só um Pode. minuto, Orivaldo. Mussolini, agradeço. A gente entende a sua exaltação. Então tá bom, essa foi então a fala do coronel encerrando a audiência de segurança pública. E a gente já podia partir para os comentários da última sessão legislativa, mas antes vamos dar um alô aí, um agradecimento aos nossos apoiadores. Não, vamos sim. Quero mandar um abraço aqui, um agradecimento a todos. Começando aqui com a Total Revestimento. Sua indústria merece um super revestimento. Durabilidade, segurança e qualidade para todas as áreas da sua indústria. Aqui o contato, o telefone 1999-735-1628 e o site totalrevestimentos.com.br. Um abraço para o Walter e toda a sua equipe lá da Total Revestimentos. Quero citar aqui também, agradecer a Ravaz Engenharia, obras residenciais, comerciais, industriais e projetos especiais. Contato lá com o Rafael e a Carolina, através dos telefones 3583-1567, 99980-3495. Falar com o Rafael e Carolina, Ravaz Engenharia. Nosso grande amigo aqui também, ISEP, Escritório de Contabilidade, Assessoria Fiscal, Trabalhista e Contábil, através do nosso amigo aí, Magela, quem eu mando um grande abraço. Eles estão ali na rua Orderico Gabriele 750, nos telefones 3583-1264 e 3583-5005, e-mail isep@terra.com.br. Um abraço também ao Calera Supermercados, ali na rua Bezerra Paz 622, no centro. Um abraço para o Zé Calera e o JP que comandam toda a equipe aí. E aí a economia é real o ano inteiro. Padaria recheada, açougue com carnes frescas, hortifruti do jeito que você gosta e o melhor preço da cidade. Telefone
19-99689-7070. Um grande abraço para o melhor chopp da cidade, nosso Beer Point, querido Danilo, Fernando e Letícia, comandando o melhor happy hour da cidade e almoços todos os dias das 11 às 13h30. Beer Point, telefone 19-99275-4368. Imobiliária Nova Conquista, um abraço para o Juninho, assessoria e consultoria, locação de imóveis e venda de imóveis. Ali na rua Coronel Arthur Whittaker, 1150, em São Benedito. Telefone e WhatsApp 19-2145-0514. Um abraço para o Juninho, da Imobiliária Nova Conquista. Um abraço também para a transportadora Alvorada e Alvorada Cavacos. Um abraço para o Paulinho Bortoleto e toda a família Bortoleto lá. Ali na rodovia SP-215, quilômetro 112, ali na saída da cidade. E o telefone 3583-5259. JC Pulice Júnior, famoso José Carlos Pulice Júnior, contabilidade e escritório desde 1967, tradição indescalvada, hein? Rua Maria Graça, número 759, telefone 19-3583-1022, Gustavo e toda a sua equipe lá para atender nossas empresas de Descalvado. Reciclaton, especialistas em terraplanagem, demolição e construção, Rua Coronel Madel Leme, 1411, no Jardim Belém. Aqui, maquinário pesado para fazer suas obras de infraestrutura, hein? Contato @reciclaton.com.br é o e-mail e o telefone 3583-1567. Fechando nossos colaboradores essa semana, um abraço para a Norden que começou a operar em Descalvado, já ainda tinha anunciado, mas começou a operar. E eu acho que a gente põe um videozinho aqui deles anunciando o início das atividades dele. Tem o videozinho da Norden, vamos acompanhar. Vamos lá. Olá, eu sou o Alexandre, sou gerente regional do Grupo Norden. E é com muita alegria que venho aqui anunciar que o nosso centro clínico em Descalvado já está em funcionamento. Essa nova unidade chega como um avanço importante para a saúde da cidade, oferecendo um espaço moderno, acolhedor, pensado em cada detalhe para todos os pacientes. Contamos com uma equipe preparada e serviços essenciais que vão facilitar o acesso da população, com mais conforto e praticidade, atendendo as principais especialidades pertinho de sua casa. Aqui você já encontra especialidades como pediatria, nutrição, ginecologia, psicologia, psiquiatria, gastrologia e clínico geral. Estamos felizes em fazer parte desse novo momento na saúde em Descalvado. Venha conhecer a nossa nova unidade do Norden. Muito bom, Du. Dados aí os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, vamos falar da sessão da Câmara? Vamos lá. O que temos nessa última sessão que você também esteve lá presente e acompanhou aí o trabalho dos nossos vereadores? A sessão fizeram bem dinâmica dessa vez, até em razão da audiência pública, né? Mas teve falas interessantes, Maninho. Posicionamentos das pessoas já, assim, mesmo da base, cobrando algumas providências. E aquele velho tema, né? Limpeza, limpeza, limpeza. Então, eu sei o quanto isso é difícil. Mas nós estamos em maio, agora não dá para falar que esse mato é do Becão não, hein? Então é difícil, o pessoal começou a ver, nós vamos aproveitar e colocar bastante corte aqui, bastante não, uns cortes interessantes que o pessoal comentou bastante. Por exemplo, começamos aí, queria ver a fala da Michele. A Michele também, como ela é vinculada à área de saúde, a preocupação dela especialmente foi limpeza em alguns pontos de saúde em Descalvado. Vamos ver o cortezinho dela? Vamos ver então. Nessa noite eu trago duas indicações. A primeira delas solicita ao prefeito municipal um planejamento junto aos setores competentes, visando a manutenção dos serviços de jardinagem nos prédios públicos, ofertando à população ambientes seguros e saudáveis, também valorizando os espaços da municipalidade. Eu acho que queria pedir para o Vince colocar algumas fotos que eu trouxe de alguns setores públicos. Pode ir passando, viu, Vince, por favor? Isso. Pode ir passando as fotos. Talvez os funcionários do setor de zeladoria não deem conta de toda, né, a demanda de limpeza e drenagem do município. Por isso que é necessário
que se faça um estudo, né, do número de unidades e um plano de ação para manter esses ambientes limpos e com boa aparência, né? Por quê? Não estou aqui criticando o serviço, porque a gente tem visto aí esses funcionários trabalhando bastante para manter a cidade limpa. A cidade, né, tem várias necessidades, tinham lugares que estavam muito abandonados, mas a gente precisa realmente estabelecer formas de ser exemplo para a população, porque quando a gente exige aí da população que ela mantenha, né, o seu quintal limpo, que ela mantenha a sua casa limpa, então nós também precisamos ser exemplo. Então eu gostaria que o chefe do Poder Executivo, junto com os secretários, né, vissem uma forma de manter aí as unidades, sejam elas de saúde, educação, qualquer que seja o setor, manter os ambientes limpos. Bom, aí a fala da Michele, né, preocupada com essa questão de limpeza, principalmente com a saúde, como eu disse aí, e ela tem razão, isso tem que ter atenção especial, né? Mata imposto de saúde e não combina, né? Não dá, né? E a fala é preocupante. Quero também aqui uma coisa positiva, quero dizer do Joe aqui. O Joe tem trazido sempre sugestões, Marinho, eu acho que sim, de fácil aproveitamento, coisas importantes de fácil aproveitamento, e ele levou uma sugestão já, né, emendando com o tema de segurança pública aí. O Jogo Preocupado está indicando aqui a colocação de nova iluminação também, porque nós já vamos ver aqui que vai já cotar a iluminação para o cemitério, nós já estamos vendo lâmpada de LED nas entradas da cidade que foram comentadas aí. O Joe está indicando aqui uma nova iluminação lá na Praça da FEPASA. É um lugar que está escuro, também abandonado. João Marquete, se eu não me engano. Isso. Ali tem os carrinhos, um carrinho de lanche que ele citou, tem um bar do lado, ali tem o nosso museu. Então aquele espaço lá, o Joe Preocupado fez uma indicação que eu acho que assim não é coisa absurda. Acho que uma iluminação ali bem projetadinha de LED, acho que vai cair bem naquela praça lá e vai facilitar muito a questão de segurança nesse local. Eu posso até fazer um comentário para complementar. O Joe está certo. Para mim, o Joe tem sido uma grata surpresa, viu, Joe? Eu tenho gostado do trabalho dele. Simplicidade e objetividade. Exato, exatamente. Mas aquele espaço ali, Praça João Marquete, vira e mexe, ele é palco de algum evento, né? A própria secretária de Educação hoje, a Alessandra, enquanto era diretora, ela conseguiu por 2 vezes trazer o Sesc na praça, um projeto do Sesc que circula em todo o estado de São Paulo. Tivemos uma feira do livro recente lá. Uma feira do livro. Então, assim, uma iluminação ali com certeza é necessária e contempla aí muitos outros eventos, né? Com certeza. Vamos ver a fala do John. Vamos lá. E a gente sabe que para ter uma segurança básica, a gente precisa pelo menos de iluminação, né? Como com um marginal a gente vai conseguir defender alguma coisa se a gente está nas escuras, né? Então, a minha terceira indicação pede sobre a Praça João Marquete, da FEPASA. Se eu não me engano, em janeiro eu já fiz uma indicação sobre as lâmpadas lá e, por enquanto, ainda estão apagadas as lâmpadas lá. Então, a gente sabe que tem falta de mão de obra, tem falta de material, mas a gente não pode deixar esse risco acontecer, né? Tendo em vista que a FEPASA é um lugar bem movimentado, né, tem os trailers lá, os carrinhos de lanche lá, inclusive tivemos um assalto aí, acho que o mês passado. Então, se tem uma iluminação boa, a gente tem pelo menos segurança, né? Então, pegando um gancho aí, né, a gente está cobrando a CPFL, mas vamos cobrar também o Poder Executivo, porque está dentro do nosso quintal. Então, a gente tem que olhar com bons olhos aí, não só a questão da CPFL, mas as nossas praças também. Bom, outra fala que eu achei interessante, também cobrando alguma providência, preocupada assim com esses aspectos, foi da Jaque Bronini. Ela citou ali uma questão da reforma no CAIC, mas ela focou ali numa questão de uma coifa saindo lá, preocupada com a questão de, acho que é o ninho de pomba, possível contaminação de criança que pode acontecer com isso. Ela citou e trouxe umas fotos que eu acho bom a gente passar e ver a preocupação da Jaque também. Vamos ver a Jaque. Vamos ver. Bom, eu entendo. Essa escola aí, só para vocês saberem, é o CAIC, tá? É o CAIC. É a escola do CAIC. Eu entendo que essa escola está passando por uma reforma, que vão ser investidos lá milhões, né? Que essa escola vai ficar maravilhosa e tudo mais. Porém, gente, tem problemas que, na minha opinião, são pontuais. Isso é uma coifa, tá?
elas têm lá, eu fui procurado por pais da escola, alguns pais da escola, tá, me procuraram para relatar esse problema. Jaque, como que você teve acesso a essa coifa? Porque eu fui fazer uma visita na escola para verificar as obras, né? E eu acho que isso me cabe, né? E se tratando de dinheiro público, eu acho que isso me cabe. Então, eu fui fazer uma visita à escola para verificar e já aproveitei a ocasião dos pais que estavam lá, que me falaram sobre essa situação aí. Gente, os funcionários fizeram o possível ali para poder fechar essa coifa, tá? Porque essa coifa tem ninho de pombinha, certo? E a gente sabe muito bem, Félix, que é meu amigo, me orientou antes de eu falar isso aqui para vocês, a gente sabe muito bem que o risco de contaminação é altíssimo em se tratando de crianças. A escola atende hoje quase 500 crianças lá, o CAIC. Né, uma escola muito antiga, com uma estrutura muito antiga. E é uma escola que tem todo o meu coração, porque eu estudei lá minha vida inteira. Minha mãe mora na esquina, na rua da frente, ali até hoje. Então, eu gostaria, né, de pedir para alguém que visse essa situação, né, de colocar 2 telas ali. A tela tem 30 centímetros. Eu acho que, não sei, a tela é pequena. Dá para colocar, sim. São 2 coifas só. Eu gostaria que... Eu sei que a escola vai passar por uma reforma, a gente sabe disso, só que tem problemas que são pontuais, volto a repetir. Então, eu gostaria que alguém visse essa situação aí antes da contaminação chegar às crianças, né? Porque a gente sabe que se contaminar as crianças vão levar a contaminação para casa e assim vai indo, certo? Isso, vamos lá. Não deve ser difícil, né, Marinho? Não, não deve, não deve. E a imagem que a gente viu, bom, o pessoal da rádio, vamos descrever aí bem o que ela falou. Uma coifa fechada, sem grade e fechada ali com um saco, parece um saco de estopa. Saco de batata, eu ia falar. Sei lá, uma coisa assim, fechando a entrada ali para ver se impede a entrada de animal, do ninho de pombo, né, que ela citou. Preocupada com contaminação e assim, CAIC é lugar das crianças, né? Então... Vamos olhar, isso não deve ser difícil, vamos tentar resolver. Tá certo isso, então, assim, percebe que o pessoal está começando a pontuar algumas coisas, mas assim, eu acho que de fácil solução. Vamos caprichar nesse negócio aí para levar em cima, né? O pastor, por sua vez, também havia prometido na sessão passada que se determinado assunto não fosse resolvido, e eu coloquei, até na coluna Voz da Cidade saiu esse comentário, ele iria trazer as fotos como trouxe, mas antes disso... Ele fez ali uma brincadeira, não sei se é brincadeira, hein? Espero que seja, a questão do asfalto ligando de Escalvada para Pirassununga, a questão de um possível pedágio depois de pronto. Vamos ouvir a fala dele, a gente comenta depois? Vamos. Outra coisa, enquanto na AgriShow a gente está vendo lá tão limpinho, flores, coisas tão lindas, lá na AgriShow, eu vi, nossa, olha que beleza. Eu disse e volto a repetir. Semana passada, eu disse, porque eu tenho um compromisso com o povo. O meu compromisso é com a população de escalvadense. E eu falei que se não tivesse resolvido o problema, que já está lá há mais de mês, eu ia colocar as fotos aqui. Primeiro lugar, antes de colocar as fotos, se alguma criança for picada por um escorpião, ou por algum animal peçonhento ali, isso vai dar um BO. Já estou avisando, porque eu não quero aqui fazer sensacionalismo, mas dá uma olhada na frente do postinho de saúde. Dá uma olhada, passa, e isso não é de hoje não, tá? Enquanto na AgriShow está limpinho, aí ó, dá uma olhada, olha lá. Lá do Alto do Boa Vista. Nós estamos falando de postinho de saúde. Não é de um campo de futebol, porque você joga uma bola ali, solta umas vacas, umas galinhas ali, limpa tudo. Nós estamos falando dos postinhos de saúde. Volta, por favor, Vince. Eu falei semana passada, gente, se não desse solução, eu ia mostrar as fotos. Se der para dar um zoom na foto aí, por favor, dá uma olhada nisso, gente. Passa a outra e dá um zoom. Isso aí nós estamos mostrando para o lado de fora, para o lado de dentro também está. Misericórdia, gente, a chuva já passou, vai fazer 2 meses. A chuva já passou. Agora nós temos que ver que nós estamos tratando com coisa, é saúde. E é vergonhoso para a gente, porque ali passa a cidade inteira. Agora, infelizmente, o mato ainda continua.
a gente fica sabendo aí pelos corredores, e só espero que isso seja mentira, só falta fazer o asfalto entre Descalvado e Pirassununga e colocar um pedágio. Aí vai ficar bom. Só falta isso. E espero que isso não seja verdadeiro, né? Demorou décadas e décadas, 30 anos, 40 anos. Agora, se acontecer da forma que já está acontecendo, vai colocar um pedágio. Aí não adiantou nada. Então, espero que isso não venha acontecer, porque se caso acontecer, eu vou fazer igual o deputado Valtão do Cachorrão, como é que é? Vitão do Cachorrão. Ele foi lá, bateu de frente com o Tarcísio lá, o Tarcísio recuou dos pedágios que está tendo posto lá perto de Sorocaba. Espero que isso não aconteça aqui. Pelo amor de Deus, pastor. Nem vamos brincar com uma hipótese dessa. Nossa Senhora. Só, pastor, a diferença é o seguinte: o senhor comentou lá do deputado que foi bater lá no Vitão do Cachorrão. Vitão do Cachorrão no gabinete do governador. Aqui o pedágio, se sair mesmo, que esperamos que não, é municipal. O senhor vai ter que bater no gabinete do prefeito, pastor. Então, acho que aqui não guardadas as devidas proporções, eu só queria fazer esse comentário. Aqui não. Quanto à limpeza, ele mostrou aí outra preocupação com outra unidade de saúde, né? Outra unidade de saúde preocupando ali. Então o pessoal começa já a olhar um pouco mais com carinho. Passou 100 dias, aquilo eu comentei um programa, passou 100 dias, bom, beleza, deu para olhar. Agora temos que começar a não, trabalhar. tem situações que não há mais aquele discurso falar, olha, isso aí, herdei e tal, mata a gente, né? O que eu percebo, eu vivi isso na pele, na questão quando eu passei por lá para fazer essa limpeza de praça, mas era praça e área verde. De novo, é a mesma coisa de segurança pública, assim, gente para trabalhar, equipamento suficiente, máquina que quebra, só que você deixa para fazer tudo, chega tudo de uma vez. Quando o tempo de chuva, chove na cidade inteira. O mato cresce junto. De uma vez. Se você não tiver um cronograma, uma divisão de trabalho ali, fica complicado. Eu sempre pedi, eu vou até dar como sugestão aqui, hein? Às vezes a gente pensa em terceirização de alguma coisa, mas eu sugeria, para a gente dar conta com aquela estrutura que a gente tinha antigamente, era que a saúde terceirizasse a limpeza da saúde, a educação terceirizasse a limpeza da educação e a zeladoria ficasse para os praças, áreas verdes, rua, lixo, porque é impossível, mano. Praça, área verde, rua, calçada, varrição, lixo. Aí você tem que cuidar de postos e isso não dá, meu. Não dá. Então, teve essa remodelagem aqui, né? Trazer a zeladoria junto para a agricultura aqui. Só que assim, as pessoas são as mesmas. Eu vou falar, eu fui Juntou a equipe de lá com a equipe de cá, mas o trabalho é o mesmo. Eu fui gestor do Poupa Tempo também quando eu trabalhei lá eu tinha terceirizado, não tinha a menor condição. Né? É um lugar que tem trânsito, né, de pessoas ali e precisa manter organizado. Precisa pensar. Quero encerrar, vamos fazer um último corte aqui com o Jacaúna, e o Jacaúna dessa vez veio pesado, hein? Eita, o que aconteceu? Veio pesado. Aí eu quero, vamos ouvir a fala dele, eu quero fazer um comentário depois sobre questões de rede social, mas ele também atrás de limpeza, citando limpeza, citou nominalmente aí o diretor, o chefe hoje, Daniel, que está lá em posturas e trânsito, né? Que era companheiro do Jacaúna até o ano passado na Câmara. Até o ano passado. Vamos ver a fala do Jacaúna, mas depois eu comento essas questões. Vamos ver então. E um outro pedido que eu fiz para que a secretaria responsável, que é a mobilidade urbana, né, cujo o diretor responsável é o senhor Daniel Bertini, que, por sinal, eu fiz uma publicação esse final de semana da imundície que está lá no Parque do Tamanduá, e ele foi nas redes sociais dele rebater com a seguinte frase: que eu estou fazendo um desserviço à população. Essa é a postagem que o senhor Daniel Bertini vem fazer publicamente, que eu mostrando aquela imundície que está no Tamanduá, que antes o culpado era o Becão, hoje é a população, não sei porquê, trocaram-se, né? Hoje a culpa é da população, não é mais do prefeito. Aí ele falou que eu estou fazendo um desserviço mostrando aquela imundície. Para vocês lerem lá, ele está falando, ó. Entendeu? Então, senhor Daniel Bertini, você está no lugar errado.
A sua vontade era estar aqui, né? Mas infelizmente o povo não quis, né? Infelizmente. E seu emprego hoje é dado aí, é pelo prefeito, não é pelo povo, viu? O meu é dado pelo povo, só eu quero que você entenda isso. Então, e ali é onde ele fala lá, ó, que tem vereador que foi até o Tamanduá, para quê? Querendo like. Ele esquece que ele foi vereador. Ele esquece que estava do meu lado aqui, cobrando o becão, as mesmas coisas que hoje eu cobro do Luizinho. Eu só quero informar você, Daniel, que eu não tenho prefeito de estimação. Pode ser becão, pode ser Luizinho, pode ser quem for. O meu lado é do povo, não é do prefeito. A mesma madeira que bate em Chico tem que bater em Francisco. Eu tenho a minha régua mede 1 metro do mesmo jeito. Ah, Jacona, você virou oposição. Eu não virei oposição. Eu não virei as costas para quem me colocou aqui dentro. Quem me colocou aqui dentro? O povo. Por que eu tenho que virar as costas para ele? Não. Eu tenho que cobrar o certo. Ah, Jacona, você não fala com... você brigou com o Luizinho. Eu não briguei com o Luizinho. Eu não briguei com ninguém. A verdade é que eu cobro certo. A verdade só é essa. Agora o senhor Daniel Bertini vai nas minhas redes sociais rebater, dizendo que eu estou fazendo um desserviço. Será que ele não passou 8 anos sentado aqui para saber o que é um vereador ainda não, é? O meu papel é cobrar. O meu papel é cobrar. E o melhor ainda é que agora eu sei qual que é a sua secretaria, que eu vou cobrar mais ainda. Porque eu sei que você já foi vereador, então você sabe qual que é a necessidade. E outra coisa, não venha falar, me ensinar aqui o que é ser vereador, não, que eu vou morrer daqui a 200 anos e não vou saber o que é ser vereador. Porque não aprende um dia, não aprende todos os dias uma coisa. Não aprende todos os dias, a verdade é essa. E outra coisa, né? Ficar passando, eu não sei se isso é legal ou ilegal, mas ficar passando print de notificações para pessoas que não é do vínculo, não é do meio, para ficar postando em redes sociais, eu não sei se isso é legal ou se é ilegal, vou procurar saber se é verdade. Se isso é legal ou ilegal, vou procurar saber se pode ou se não pode sair. É por isso que eu falo, não me provoca não, porque encontra, viu? Porque eu trabalho em cima da verdade, eu não trabalho em cima de mentira. Então, Maninho, o que eu acho disso? Percebe que nasce na rede social. É rede social. A rede social, bem utilizada, é fantástica. Só que nós estamos perdendo um tempo com crítica e resposta. Quem critica, o cara que está dentro da administração, em vez de resolver, quer criticar, quer debater junto. Isso que virou. Ele mostrou lá a postagem, né? O Daniel falando com ele respondendo para o Daniel. Quer dizer, vira um negócio, de novo, improdutivo, sim, né? Improdutivo. Não, cara, eu acho que a gente tá muito bitolado em querer justificar tudo por rede social. Se a gente não der resposta, parece que nós perdemos o round. Cara, esquece essas coisas, gente. Exato. Tem a população, olha, a população vai criticar. A população vai reclamar, porque é direito dela fazer isso. O que a gente não pode admitir são injustiças. Criticar com injustiça. O que nós vimos aqui do Jacaúna não é injustiça, né? O mato tá lá. 2 metros de altura, que ele mostrou, inclusive, comparando com a altura dele. Tem justiça. O que eu acho é que a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Por que eu vou te falar em rede social? O Daniel, essa semana, postou lá na rede social as notificações que a equipe dele fez, especificamente no bairro Bosque do Tamanduá. Isso foi em, parece que janeiro, fevereiro e março. Tá. Se não me engano, o período que ele... Quis mostrar o trabalho que ele contou. na rede social. Eu acho assim, está cumprindo o que está na lei, está cumprindo o código de postura, notificar o proprietário, tudo isso faz parte disso. Só que eu passei lá essa semana, pelo menos até quarta-feira aí, não tinha acontecido muita coisa nos terrenos que ele notificou. Qual é o próximo passo? Vai ficar só na notificação? Vai ter multa? Vai limpar e mandar conta para o cara? Tem que ter uma continuidade disso. E outra coisa, quando a prefeitura vai lá e notifica a população, a gente espera que as áreas de responsabilidade da prefeitura estejam em ordem. E não está lá no Tamanduá em ordem as áreas da prefeitura. Não está, né?
A área verde está com problema, o mato está alto. Tem a pracinha, a gente chama a pracinha do rótulo, que a Jaqueline cobrou providências para transformar aquele lugar. O mato está alto, quer dizer, aí é um contrassenso. Eu notifico o proprietário, mas o que é público não tá adequado. Aliás, quem fez um comentário em rede social há poucos dias foi o Mauri Agnelli, que mostrou um problema lá do Jardim Albertina, lá do espaço que é da prefeitura. Vai muito de encontro com o que você está falando. Então, eu acho que precisa ter cuidado. E agora, porque como é que eu vou cobrar, né? Eu preciso fazer, deixar em ordem para poder cobrar. O Daniel está na função dele, tá. Mas, de novo, hein? A população não enxerga a divisão de setor. O Daniel não é responsável pela limpeza da área verde e da praça. Concordo. Mas ele notifica. Então, no mínimo, tem que ter uma conversa dentro da administração pública. O Daniel chegar para o Adriano Arari, que é o secretário de Cultura, Adriano, vamos limpar lá o Bosque Tamanduá, porque eu vou começar a notificar as pessoas de lá. Para deixar aquele bairro em ordem. Deixar o bairro em ordem é o privado e o público. Para deixar o bairro em ordem. Não adianta o privado deixar em ordem e a prefeitura não. A prefeitura tem que dar um exemplo. E nem o contrário, né? A gente limpa toda a área verde e ninguém limpa o seu terreno. Tem que andar junto. Então, acho que precisa se articular melhor nessas questões. E eu não sei se a população vai entender muito isso. Mas, enfim, foi notificada. Muitos, eu passei em algumas ruas que ele descreveu, muitos terrenos não mexeram. E agora tem que ter a providência pós-notificação. Então, vamos Pegando o ver. gancho que você está falando, rede social, essa notificação específica, essa publicação em específico dessas notificações e Daniel Bertini. Quero juntar esses 3 temas numa publicação só. O Daniel, para mim, sempre foi uma pessoa muito ativa nas redes sociais, mas eu acho que tem hora que ele peca muito. Ele, às vezes, não sei se é ansiedade, se ele é afoito, alguma coisa, ele já vai meio que, pum, e solta o negócio lá depois. Aquele famoso lá, solta o rojão, depois corre atrás da vareta. É um famoso ditado. Primeiro, essa publicação com as notificações, apesar de não constar nome, apesar de não constar documento, número de documento de ninguém, na minha opinião, posso estar errado, e se eu estiver errado, alguém pode me corrigir que eu vou aprender. Mas na minha opinião, ele está ferindo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho um textinho aqui muito curto que eu quero ler, que é da Secretaria de Processamento do Governo Federal, a SERPRO, Secretaria de Processamento de Dados. O que é de fato um dado pessoal? É simples. Se uma informação permite identificar direta ou indiretamente um indivíduo que esteja vivo, então ela é considerada um dado pessoal. Nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço, localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço de IP, que é o protocolo da internet, e cookies, entre outros. Isso são considerados dados pessoais. Isso não são protegidos pela lei. Eu vi, ele colocou endereços, né? Muitos, Marinho, muitos tem lá quadra tal, lote tal. Não é assim, rua tal, número tal. Pode ser que tenha alguns no meio, eu não vi todos, mas se fere, precisa tomar cuidado. Se eu sou um dos notificados, eu sinceramente eu ia pedir providências contra esse diretor. Falar, você feriu, então precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Essa ansiedade de querer mostrar serviço, às vezes a gente faz um desserviço, não faz um serviço. E agora sim, esse trabalho, espero, né, que tenha pelo menos pensado nisso. Começou um trabalho de notificação, tem que ser pela cidade toda, né? Não vai se restringir ao Bosque do Tamanduá. Porque por enquanto ele divulgou o Bosque do Tamanduá. Acho que como foi março, acho que abril e maio eles devem estar em outra região da cidade olhando. Mas Daniel, leva a prefeitura junto. Para limpar o que é público. Porque aí você dá o exemplo. Aponta o dedo, acho que fica melhor, né? Acho que fica melhor, né? Para não ter o contragolpe. Você não está limpando nem aí, vai querer que eu limpo aqui, sabe? Aquelas conversas que tem na população, hein? Não esquece, não pensa que é maravilha, não. Isso tem e vai bem pesado isso. E para arrematar a conversa desses 3 itens, Daniel Bertini, agora eu vou falar de política. Tá? E é um comentário pessoal meu, não é do programa, não é do Eduardo Sanjorato. Daniel, você estava na Câmara no ano passado e fez muitas críticas ao governo passado, falando principalmente de sujeira, que a cidade estava abandonada, fato que agora está sendo apontado pela população e pelos vereadores da atual legislatura. Haja vista fala do Jacaúna. Haja vista fala do Jacaúna. Então, Daniel, você não é mais pedra, agora você é vidraça. Você está experimentando um lado que talvez você não conhecia. Tenta amadurecer nesse lado aí, Daniel. Até porque a Jaqueline tem feito um bom trabalho, na minha modesta opinião, e está no seu partido, teve mais votos que o seu, né?
Pode ter tirado ou não a sua cadeira, não sei se eu estou dizendo alguma besteira, e falando, repetindo, é opinião pessoal minha. Mas tenta usar esse tempo que você vai estar na prefeitura para crescimento pessoal e para amadurecimento profissional. Isso ajuda bastante. Sem dúvida, sem dúvida. Serve como conselho. Mas, Daniel, é assim, a experiência que você vai passar dentro do poder público, do lado do executivo, tem que ser uma experiência de crescimento, não de embate. Exato. Agora não é embate. Exato. Acho que isso é bom. Isso você vai aprender porque a força de vontade que você tem para ir atrás das coisas que tem que ser feita é admirável. É admirável. Você é um guerreiro. Mas você precisa botar numa linha de produção e não de discussão. E há pouco tempo uma outra pessoa aí, que eu não vou precisar citar o nome, falou: por que o Mário Zambelli não falava tanto desses assuntos quando ele trabalhava na prefeitura? Simples, ética profissional. Se eu for falar bem, não vai caber eticamente. Usar um veículo de comunicação meu para falar bem da manifestação da que eu estou trabalhando. Eu estou ferindo uma ética profissional. Isso eu prezo muito pela minha ética. E se eu falar mal, eu vou estar sendo antiético com a equipe do qual me acolheu e estou trabalhando junto. Então a palavra ética profissional resume bem uma resposta que eu queria dar. E para quem está assistindo aí sabe para quem é essa resposta. Eu quero voltar assim. Nós estamos numa época de construção de pontes. Executivo, legislativo, funcionário com chefia, servidor com população. Isso que faz a cidade andar. Embate, embate, embate em rede social. E assim, quem não responde não perdeu nada, viu? Ganhou tempo. Ganhou tempo. A minha é essa. Porque tem inclusive funcionários e gente da administração que se presta a ficar respondendo no horário de trabalho. Exato. É melhor estar trabalhando do que ficar respondendo essas coisas. Exato. É isso. É isso, Du. Daniel, um abraço, não é crítica. Não é. É crítica, mas construtiva. Uma crítica construtiva, bem lembrado, Du. Obrigado. Ainda bem que eu tenho o meu filtro aqui. Muito bom. Gente, agradecer aí a companhia de vocês aí da Rádio Estilo FM, que esteve com nós aí em mais um programa A Voz da Cidade. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado das informações de hoje. Um programa recheado aí de informações, né? Vários comentários aí da última sessão legislativa, e esperamos encontrar você no nosso próximo programa. Obrigado vocês também das redes sociais que estão nos acompanhando e nos assistindo aí. Du, obrigado. Obrigado, Marinho, obrigado a todas as pessoas que nos acompanham. Daniel, só arrematando, nós vamos trazer você aqui bater um papo. Eu acho que tem umas coisas interessantes daqui um tempinho pra gente conversar contigo aí, tá bom? Mas obrigado a todo mundo que nos acompanha. Folha de Escalvado rodando já nessa sexta-feira para trazer mais informações para nossa cidade. Tá, e um recadinho especial para as mamães, afinal domingo é dia das mães, né? Quem seria de nós se não tivéssemos as nossas mamães? Não estaríamos nem aqui, né? Um beijo no coração de todas as mães. Nós temos também na Folha do Descalvado desse final de semana uma história muito legal de 3 mães aqui da nossa cidade. Vale a pena ler e conferir. Vocês mães vão se emocionar e todos os outros leitores também vão se emocionar com as histórias que vão estar nessa matéria especial do Dia das Mães. Isso aí. Abraço a todos, bom fim de semana. Abraço, gente. Pra se contar, na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. E quando a cidade clama,